Olá, olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que tem sido esses dias? Estamos praticamente no final, chegando ao final, hoje ao mês de janeiro, né, de 2026, perspectivas surgindo. E eu tenho certeza que o nosso Deus glorioso, Deus, Criador do céu e da terra, tem o melhor para mim e para você. Amém, queridos? E vamos falar com esse Deus agora, vamos orar a Ele nesse momento, eu aqui, e você onde você estiver nos acompanhando, ouvindo, onde esta mensagem chegar, estejamos sintonizados na mesma frequência, a frequência dada pelo Espírito Santo de Deus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pelos benefícios que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pelo descanso da noite, pela alimentação que nós temos sobre a mesa, pela família que temos. Ó Deus, obrigado pela proteção, obrigado pela saúde. Ó Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus, em nome de Jesus, eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão ouvindo esta mensagem. Eu coloco a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de inveja, ó Pai, de divisão, de vício, de prostituição, todo espírito de raiva, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo esteja no nosso meio, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Hoje, eu quero trazer para nós uma mensagem bem interessante e dinâmica, que é sobre a coragem de Débora e a liderança de Baraque. Lições para os dias de hoje. Então hoje nós vamos refletir sobre essa poderosa história que nós encontramos aqui na Bíblia, em Juízes capítulo 4. Aqui fala sobre Débora e Baraque. O que é que vamos aprender? Essa história nos ensina sobre liderança e fé, e coragem principalmente, em tempos de adversidade. O contexto histórico aqui, o livro de Juízes descreve um período em que Israel estava em constante ciclo de desobediência. Eles desobedeciam e nessa desobediência adoravam a deuses pagãos, adoravam deuses de outros povos. Aí Deus permitia que eles fossem sufocados, que eles fossem oprimidos por outros povos. Então o livro traz essa informação grandiosa. Por quê? Porque após a morte de Josué, os israelitas se afastaram de Deus e da lei de Deus. E isso aqui, esses períodos de opressão, é justamente o resultado da conduta desse povo, de se afastar de Deus. Então, os personagens principais dessa narrativa aqui é Débora e Baraque. Débora, ela é tida na Bíblia como uma juíza e profetiza. Então Débora se destaca como uma mulher de grande fé e sabedoria. Ela não apenas liderou, ou ela lidera aquele momento, mas também ela serve como mediadora entre Deus e o povo. E convocou Baraque para a batalha. Quem era Baraque? Era um líder militar que, apesar de seu medo, ele reconhece a autoridade de Débora e aceita o chamado de Deus. E sem hesitação, foi o caso, né? Ele não teve hesitação em ir à batalha. Ele foi, mesmo sem a presença da Débora, sabe? E por Débora não ir, sem a presença de Débora, revelava tanto a insegurança quanto a sua disposição em seguir em frente. Só que Baraque
mesmo sem a liderança de Débora, ele não hesitou em ir à frente, porque ele estava sob a liderança de Deus, sob a orientação de Deus, porque foi Deus quem chamou ele para a batalha através de Débora. Então ele reconheceu que Débora estava sob a autoridade de Deus e que Deus ia à frente deles para garantir a vitória. É o que acontece nos nossos dias. Muitas das vezes não identificamos Deus à nossa frente, simplesmente porque nós não oramos, nós não buscamos a presença de Deus, então ele não vai à nossa frente. Lá em Malaquias 4:2 diz: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas. Temer a Deus é deixar Deus à frente de tudo. Deus é o nosso mentor, é o Senhor da nossa vida, é o nosso Criador. Então, em Juízes capítulo 4, versículos 6 e 7, ali nós temos o chamado de Débora a Baraque. Diz assim o texto, versículo 6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sisra, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e suas tropas, e eu os entregarei nas suas mãos. Débora passa a Baraque aqui uma ordem direta de Deus. Vá e reúna os seus homens. E o interessante é que o texto diz assim logo no início, né? O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem. Câmbio. Então Débora convoca aqui Baraque e revela o plano de Deus para libertar Israel. O texto diz: vai ou vá e reúna os teus homens no Monte Tabor. E toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, nas duas tribos. Então aqui nós vemos a ousadia de Débora em seguir o comando de Deus. E a obediência de Baraque, que embora hesitante, ele decidiu agir. Então ele reconheceu que Deus estava usando Débora. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Pelos frutos conhecereis a árvore. Ok? Outro ponto aqui é a batalha e a vitória. Em Juízes capítulo 4, versículo 14 ao 16, diz assim o texto, abre aspas. Então Débora disse a Baraque: prepara-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sisera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sisera, todos os seus carros de guerra, e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sisera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos de Arosete a Goim. Todo o exército de Sisera caiu a fio de espada, sem escapar um sequer. Todos. Deus corta o mal pela raiz. Então aqui a batalha contra os cananeus é marcada pela intervenção divina, direta. Débora e Baraque juntos enfrentaram a opressão e, com a ajuda de Deus direta, obtiveram uma vitória implacável, decisiva. Então a descrição da derrota do exército de Jabim é um testemunho do poder de Deus em ações, né, através da fé. Então, a fé aqui de Baraque e Débora revelou a coragem de seus servos. Então a nossa coragem é manifestada pela nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem obras é morta. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. E nós temos aqui algo interessante, que é o papel de Jael. Capítulo 4, versículo 21 ao 24, diz assim:
Então Jael, mulher de Heber, pegou uma estaca da tenda e lançando mão de um martelo, foi de manhã até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente. E foi assim que morreu. E eis que, quando Baraque estava perseguindo Sisera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Sisera estava caído morto, com a estaca fincada na têmpora. Coragem para agir. Então essa é o título que eu dou à história de Jael. Coragem para agir. Aproveitar a oportunidade em que o inimigo deu espaço e você entra derrotando ele. Então a história de Jael, que derrota o comandante Sisera, é uma adição poderosa da narrativa. Ela aproveitou a oportunidade que o inimigo deu brecha. Assim como nós damos brecha, o inimigo entra implacável. Aqui também o inimigo deu brecha. Achou que estava tudo bem e foi descansar. E ela entrou de uma maneira implacável. Então ela apresentou a intervenção inesperada de Deus aqui. Então é uma intervenção inesperada. Baraque estava atrás de Sisera. Talvez Baraque, quando chegasse lá, Sisera já poderia ter recuperado suas forças e poderia matar Baraque, porque Baraque estava cansado já de tanto correr atrás dele. Mas aí vem Jael. Deus usa para derrotar o inimigo de uma maneira inesperada, sabe? Então, temos que estar atento para não abrir brechas para o inimigo entrar e atento para observar as brechas que o inimigo dá para decretarmos a nossa vitória em nome de Jesus. O que é que nós podemos aprender com a história de Débora e Baraque? O que é que nós extraímos daí? Primeiro ponto, coragem e liderança. A história de Débora nos ensina que a liderança não é determinada pelo gênero, mas pela disposição de ouvir a voz de Deus e agir. Hoje o maior problema de liderança está dentro de casa, na família. Sabe? Falta liderança para impor condições. Talvez esteja faltando isso nos nossos dias. Eu falo sempre aqui, família fraca, igreja fraca. Ou seja, em um mundo onde muitas vezes as vozes que deveriam falar não falam. Outro dia eu estava vendo uma reportagem que uma criança de 6 anos estava conversando no celular com uma pessoa que não devia. Nas redes sociais. Como é que uma criança de 6 anos tem acesso a uma rede social e conversa com alguém que não devia? Como? Criança de 6 anos de idade não consegue nem fazer algumas coisas sozinhas. Como que pode ter uma rede social? Então, a liderança começa num lar, num ambiente doméstico. Segundo ponto que podemos encontrar aqui é a obediência ao chamado de Deus. Assim como Baraque hesitou, muitas das vezes somos chamados a agir em situações em que nos causam medo e incerteza. Tudo aquilo que nos causa medo e incerteza nos traz hesitação. Será que faço ou não faço? Então precisamos confiar em Deus e nos lembrar de que Deus está conosco em cada passo do caminho. E quando Deus nos chama, Ele também nos capacita. Agora, se Deus nos chama, ou a pessoa diz que Deus chamou ele e não há uma capacitação, tem alguma coisa errada, porque Deus capacita todos. Deus chama e os capacita. Terceiro ponto, a importância de viver em comunidade, viver em família. A vitória de Israel não foi apenas resultado da coragem de Débora e Baraque, mas também a união do povo. Baraque pegou 10 mil homens de Naftali juntamente com Zebulon. Vamos botar aí 5 mil homens de cada. Se juntaram para a grande batalha, porque todos estavam vivendo a mesma opressão.
Em nossas vidas, né? Ou seja, em nossa vida cristã, nós devemos apoiar uns aos outros, trabalhar juntos e ser um corpo unido em Cristo. Hoje nós temos visto tanta desunião. Os povos mais desunidos são aqueles que se dizem cristãos. São os que mais brigam, os que mais têm inveja, os que mais têm rixa um com o outro. Falta empatia no meio do povo cristão. Uma denominação não acha que é melhor do que a outra. Então é um povo dividido. Jesus trata como nós fomos chamados a sermos uma nação santa, uma raça eleita, povo escolhido de Deus. Mas não somos. Porque senão não teríamos tantas placas, tantas denominações, né? Isso é um comentário pessoal meu. E o último ponto aqui é que Deus pode usar qualquer um. A intervenção de Jael nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa, independente de sua posição ou status. Nunca devemos subestimar como Deus pode trabalhar através de nós, ou através do próximo, mesmo em circunstâncias inesperadas. Deus usa quem Ele quer, para fazer o que Ele quer, a hora que Ele quer, e onde Ele quiser. Então eu quero concluir aqui dizendo que a história de Débora e Baraque nos inspira a sermos corajosos e obedientes ao chamado de Deus. Por quê? Porque em tempos de adversidade é que passamos a lembrar que a vitória vem do Senhor e que juntos podemos enfrentar qualquer desafio. Comece dentro do seu lar. Veja o que é que pode mudar e faça a sua parte. Ok? Então que Deus te abençoe e te dê dias alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus.